Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou bravo. Muito bem, estamos principiando com a cultura hoje. Mesmo assim, né, compadre? Vamos principiando de garrafinha. Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, São exatamente 18 horas em Riba do Prego, né, compadre, velho? 18 horas em Riba do Prego, Coité Cultura, né? 18 horas em Riba do Prego. e em cada mil existe um igual a mim. Vamos principiando com a Cultura de hoje. Vai pro mano aqui os bate-papo, né, filho de Deus? Os bate-papo pra nós botar pra esbruguelar aqui hoje no Coité Cultura, né, filho de Deus? Ô, meus compadrinhos, tá acabando o programa Coité Cultura. Doido, Ô, nós até o próximo. Oxe, oxe, Meu oxe. bexiga, fique sintonizado. Tá doido arrinado, né? Diga eu que veio-se embora que o jogo dele se... Não tem negócio de jegue, não, filho. Saí de nada, Cala a na boca! Cala a boca, filho do Cosco meu. Deixa a gente continuar o papo, né, Os filho? administradores Sim. que for adicionar alguém, tem que passar por mim primeiro, Tá certo. pra saber. É. E se Tá certo. Velho do forró bodó. Saudade é demais, velho. Que negócio doido é esse aí, filho? Que negócio mais desmantelado esse aí? Eu vou dizer uma coisa, a produção aqui tem que ser botada pra fora o mais rápido possível. Possível, né, compadre? Bora adiantar, filho? Bora adiantar, senão o bicho pega, né? Vamos adiantar, senão o bicho pega aqui. Chamar os nossos telespectadores pra cá, pra nós aprumar aqui o Coité Cultura, né? Tem bate-papo legal aqui hoje, se Deus quiser. Vamos embora. Ei, nego velho. É muita saudade. Meu Santana. Vem cá, mulher. Mulher da minha vida. Você terminou comigo. Chorou, arrependido. Chorou, chorou. Chorou, arrependida. Vem cá, mulher. Mulher da minha vida. Vem cá, mulher. Mulher da minha vida. Você terminou comigo. Chorou, arrependido. Se tu chora arrependida e ainda sente saudade, o remorso te bateu, o teu coração doeu, tá morrendo de saudade. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Você terminou comigo. Chorou, arrependido. Chorou, chorou. Chorou, arrependido. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Se você quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Você terminou comigo. Chorou, arrependido. Chorou, chorou. Chorou, arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Oh, vai do forró. Ei, mulher perversa, vem. Simbora. Chorou, chorou. Chorou, arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Se você quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Você terminou comigo. Chorou, arrependida. Chorou, chorou. Chorou, arrependida. Vem cá, mulher, mulher da minha vida. Eita, véi, é muita saudade. está pertinho e é por isso que eu digo, papai.
aconselho, filho, pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Ê, passarinhada velha danada, né, compadre, velho? É, saudade do sertão, sertão velho. Sertão velho aprumado aí, né, filho? Sertão velho aprumado. Vamos seguindo, filho, vamos seguindo aqui, pra nós ganhar aqui o nosso Coité Cultura de hoje. Jorge Juarez, Cosco, meu velho, tá vendo a renda aí, lá na Fazenda Vantani, em Feira de Santana. Fazenda Vantani, o homem gosta de roça, né? Compadre Jorge Juarez. É, aí o pomar, né, compadre Jorge Juarez, velho? Aí o pomar das aves, né, de manhã cedinho. Isso é bom demais, eu quero ver essas coisas aí, mata uma saudade danada. Né, compadre velho? Ana Mira tá por cá também. E nós estamos principiando aqui o Coité Cultura de hoje, né, compadre velho? Obrigado aí pela paciência com a gente. O povo que tem paciência tem. Quem não tem paciência, não fica no TikTok, que vê coisas ligeiras. Vapt-vup, né? Né, compadre Américo, velho? 72 anos, não é brincadeira. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Olha, chiqueirar, Coscobê. Aí os corró, né, compadre velho? Os corró, cozinho. A gente de badog matava demais os bichinhos naquele tempo pra comer assado e comer com farinha, né, filho? Era uma pitadinha de sal. Né, Jorge Juarez, velho? Tá vendo a gente também aí, compadre? Aqui é compadre Zé Abino, velho. Jorge Juarez tá por cá. Compadre com Mariano Santana, tá também aqui com o compadre Alberto. Nós estamos começando com a Coité Cultura hoje, principiando de Cavazinho. Compadre Zé Abino, Coscobeu, velho. Tá lá longe, segundo o pessoal aí, ele não tá perto não, né? Mas é assim mesmo, né, compadre? Tá longe. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Compadre, velho, diz que aí em São Paulo o negócio tá pegando fogo, né, filho? Tempestade danada, né, compadre? Zé Albino, velho, o negócio tá ficando meio desmantelado aí, rapaz. Negócio não é brincadeira não, a gente recebeu aqui uns amigos aí que envia pra gente aí, né? Ventania doida danada, tá aí em São Paulo. Tá indo pra frente. Aí, ó. E o Stone tá vindo atrás de você, só pensa em Deus nessa hora. Só pensa em Deus, não tem outro. A ventania aí, né, filho? Neto. Deus é tudo, viu? Aí pegou a carreta e a... Seus netos nessa... Quantos netos? 5 netos, 3 filhos. Vontade de voltar pra casa era a única coisa que... A esposa toda nervosa lá em casa. Mais nervosa que eu. Desculpa. Bem material a gente consegue. Consegue de novo. Portanto, eu tô vivo de novo, nasci de novo, graças a Deus. E eu fiz a ele um pouquinho antes. É o fim do mundo, Ninho. O fim do mundo, meu amigo. Na hora que o senhor estava passando aqui, antes Vamos disso, chamar por Deus, meu amigo. O senhor chegou a ver alguma pessoa andando Por aí, a pé, ó, que a ventania fez, a ventania. Junto do muro. Sinceramente não, porque tá dentro do carro ainda, foi questão de segundos. O senhor conhece essa? Conheço a área. Fica muitas pessoas ali em situação de rua? Isso, ali fica muito aqueles muros ali, mas acho que nessa hora não tem ninguém não, porque já a ventania devia ter tirado eles dali, ó. A gente torce. Tomara a Deus, tomara a Deus que não, né?
Ver aí, não tinha nenhum aí também, estacionando os caminhões aí. Conseguiram correr. Então, né? Engraçado, Deus. Sacrifício. Esse meu cara é um gentleman da informação, né? Um dos caras mais inteligentes com quem já trabalhei, o Dionísio. Um cara que fala de todos os assuntos. E ele com muito cuidado ali, porque o senhor tá chorando, mas ele não tá chorando querendo ir embora. Ele tá chorando, mas... Compadre Jaime, né? A gente mais logo, quando o pessoal chegar mais aqui, a gente mostra isso aqui. Essa é uma ventania fazer isso aí, né, compadre velho? Valeu, compadre Jaime, outro correspondente nosso aí, tá lá em Salvador, e viu essa matéria, nos enviou aí o que tá acontecendo aí, né, rapaz? O mundo velho tá cheio de coisa, né, rapaz? Só Deus. A gente estamos aqui num lugar ainda bom, né, compadre Jaime? Nosso interior aqui é um interior bacana, né? A gente tá vendo aí a situação que tá aí, ó. A ventania derrubou aí um casarão que caiu em cima de uma carreta. E o caminhoneiro correu às pressas, né, Zé? Pois é isso aí, Zé Albino, aí, ó. Isso foi aí em São Paulo, né? Foi em Santos, parece. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Ventania deixa 3 mortos e feridos aí. Defesa Civil na zona faz nova alerta à população, né? A Defesa Civil faz alerta na população aí, que tá vindo mais vendaval aí. Então, 3 mortos aí. O negócio, a natureza está sobrecarregada, né, Jorge Wallace? A carreta está sobrecarregada, a natureza, com tanta coisa ruim, né, do que o homem vem fazendo com a natureza, aí não tem jeito. O negócio pega mesmo. Bora adiantar, filhinho. Vamos adiantar aqui, Zé Abino. Ô Zé Abino aí, compadre Jorge Wallace tá lhe mandando aí um beijo, né? Um beijo. Muito bem, né? Um beijo. Ele não vai, não. Não, um beijinho pra ele aí. Né, compadre? Um beijo. Você tá mentindo, que eu... Não, foi Jorge Wallace que mandou um beijo pra Zé Abino. Você tá mentindo. Mentindo acho, mentindo. Você tá mentindo. Beijo é beijo, não tem nada a ver não, né, compadre velho? Vando velho, Cusco Meio, aí, Vando. O mundo tá doido aí, ó, São Paulo, né? Você tá vendo aí, ó, 3 mortos e feridos, né? Defesa Civil faz nova alerta sobre a população aí de São Paulo. Ventania, né, compadre velho? Eita, Cusco Meio aí, a ventania derrubou aí um prédio e caiu em cima de uma carreta aí, né? O vendaval. E assim, né? O negócio não é fácil. Mas é a vida, né? A vida o mundo tá assim, né? O pessoal não maltratando demais, né? E a natureza vai que não suporta mais, né, Wanda? Tu é doido, rapaz. Aí, ó, xinga aí não, Wanda, aí, pai, Wanda, aí, o cara que saiu de dentro da carreta, mas morreu mais gente aí, né, pai, velho? Foram 3 mortos, o carreteiro se saiu na hora acabou que pular dentro, o prédio vai cair em cima aí, né? É isso aí, a gente... Valeu, compadre Jaime mandou essa matéria pra gente aí, agora passando lá no Cidade Alerta, né, compadre? Vamos adiantar aqui que nós tem coisas pra mostrar aqui no Coité Cultura e é desse jeito mesmo, né? Bora! Não falta sol aqui, não falta chuva. Terra pra brotar qualquer semente. A mão de Deus protege e molha nosso chão. O que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, o corte do machado, a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que é meu país, que se nessa terra tudo que se planta dá, que é meu país, tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando algo lhe dar.
governado, quem trabalha é dado errado, nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura, não levando à loucura o país que a gente ama. Feito mal que não tem cura, não levando... O Palivando, Cosco meu velho, o Palivando Matheus tá aí vendo a gente, viu que o Parabéns tá aí vendo a gente aí, tá descansando. O Vando agora tá aposentado, não tem mais tempo ruim, né, com os tipinhos, velho. Essa música aqui vai pra Palivando. Aqui vai pra Palivando também, essa daqui, ó. Você chegou e deixou de sair, me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não, e acreditar que no seu coração e o grande amor eu sonhei e eu queria. Você chegou quando a noite mais doía, e me encontrou quando eu me perdi. Porém, mas quem foi Deus que te mandou pra mim, pra me começar e me fazer feliz por toda a vida. Fiz o demais e amar assim, e a timidez tem que ter o fim. Pra quê? Preciso perder o medo de falar, pra não te perder vou me declarar. Como diz a live quando você some, tá numa tarde que dá seu nome, mas uma loucura, uma obsessão. Pra mim seguir feliz só tem uma saída, minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Sabe uma leve paixão vivendo, tu vem chegando pra brincar no meu carro. O teu cavalo vem teu cabelo, Tá inspirado hoje, viu? e o sofá no carro. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? É, vou botar. Tu vem, O cantor que convidado do cantor. Se a natureza nunca reclamou da gente, o corte do machado, a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que guia meu país, que guia. Se nessa terra tudo que se planta dá, que guia meu país, que guia. Feito mal que não tem cura, não levando à loucura. Coité se prepara para viver noites de fé, união e celebração. Vem aí a Semana dos Evangélicos, um evento que já faz parte do calendário da cidade e reúne famílias, igrejas e toda a comunidade em momentos de adoração e comunhão. Durante o mês de setembro, Coité celebra a cultura evangélica, valorizando a fé, a música e a força de um povo que também ajuda a construir a nossa história. E já anota aí, nos dias 18 e 19 de setembro, a Praça do Mercado será palco de noites inesquecíveis. A programação completa vem em breve.
Mas uma coisa a gente já pode garantir: vai ser bonito, emocionante e preparado com muito carinho para você e a sua família. Setembro é um mês de fé, união e celebração. E você é o nosso convidado especial. Muito bem, compadre velho, compadre Ed, velho, tá aí vendo a renda, Nazaruína, né, compadre velho? Zé Albino, Ana Beatriz tá por cá, obrigado pela audiência. Zé João, velho, aí na Teofilândia, né, compadre velho? Compadre Alberto, compadre Alberto Matheus, nas Vilas Carneiro, quem tá aqui é o compadre Ivando Matheus, na sede do município da Paraíba. Jorge Juarez, tá lá Jorge Juarez tá na onde, meu Jesus? Tá no lugar aqui, cadê? Zé Albino tá em São Paulo, Jorge Juarez tá lá, deixa eu ver aqui onde é que tá, né? Ele tá por cá, Jorge Juarez tá aqui, ele falou aqui o nome, que lugar que ele tá, rapaz, ele tá aqui, né, compadre Alberto? Ele tá aqui num lugar, como é, rapaz? Santo Estevão, não esqueci o nome, tá aqui a mensagem, deixa eu ver se eu acho, né, compadre velho? Ele não tá, ele tá em Conquista, compadre velho? Jorge Juarez do curso comigo pra viajar, pra andar, né, Jorge Juarez? Ele é aí da Lagoa do Meia, terra de compadre Galego velho, de compadre L, né, compadre L, aí é misturado, todo mundo tá juntinho aí. Mariano Beatriz tá pro carro, ainda é beijo nem nada, né, compadre? Bora adiantar, filho. A gente vai rodar o mundo daqui a pouquinho, bora! Espingar na cartucheira, 14 bacaleteiro e o arrozão no banhar. Na cidade eu só ia cada 15 a 20 dias pra vender queijo na feira. E no mar estava forcado todo dia, feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz dessa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Já tem mais de 12 anos que eu aqui já estou morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e vaidade, pensa que a cidade não é lugar de caboclo. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, mas a pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia teve tudo, mas fui ver não tinha nada. Se mandou para outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a cria tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, mesmo ter nem casar. Até mesmo a minha velha já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Vem comigo, se incomoda nessa merenda da moda, com as unhas toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, créditos e coisa feia. Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso, quando fui vender o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. Valeu, comadre Neida, chegando por cá, estamos principiando.
Quando o dia amanheceu, 3 magros se prepararam, montaram em seus cavalos e foram ver o lindo Filho de Deus. De dezembro, o dia que Jesus nasceu, lá na gruta de Belém. Quando o dia amanheceu, 3 magros se prepararam, montaram em seus cavalos e foram ver o lindo Filho de Deus. Na Bíblia tá em Mateus, pegue ela e vá ler, somente pra você ver. No seu peito uma dor, Jesus nasceu e cresceu, e na cruz ele morreu, pra ser o nosso Salvador. Jesus Cristo é o Senhor, que de nós tem compaixão. Abra o seu coração, que a Ele peça amor. Não faça o mal a ninguém, porque seu caminho tem rosa cheirosa de flor. Pois é, meus amigos, a gente vai batendo um dedo de pilera e analisando a vida. E a gente vê a cada coisa boa que o homem prospera, o homem que cria coisas bonitas para a vida, para viver, para o bem-estar para a vida, e a gente analisa, né, por que a vida é tão boa e ao mesmo tempo tem um suspense dentro daqui, que é que tudo aqui o homem constrói, faz tudo. Segura aí, mundinho do Lama Rocha, tamo junto. Aqui, né, a gente não vai levar nada, mas é bonito de ver o nosso mundo, quando Deus criou o homem a sua semelhança, né? Deu a ele o poder da sabedoria, de ele poder construir e fazer um mundo melhor, beleza? É uma reflexão que eu faço no meu dia a dia. A gente vai analisando e vê. Temos uma cidade tão bonita, a cidade que a gente convive aqui é uma cidade bacana demais, né? E tem bem-estar dentro da nossa cidade que as pessoas às vezes nem vê, passa despercebido, né? E praticamente as pessoas que prosperam financeiramente, eles constroem umas coisas dessa aqui, ó, uma residência para ter conforto. É válido isso, viu? Em minha opinião é de umas coisas mais, um lazer melhor que o homem possa fazer na vida, é justamente isso, fazer uma boa residência para ter um conforto a filhos e família, né, sua família. E é como dizia papai, o que faz pena nesse mundo é eu ir embora e deixar a minha casinha aí. Ele dizia, o que faz pena é isso, o mundo é bom, a vida é boa, e eu não esqueço dessa frase que ele falava. Então a gente vai vendo as coisas e faz uma reflexão, quanto você pode desfrutar da vida da melhor forma, né? Investimento, porque tudo na vida o que vale é a família, o resto é conversa. Você ter uma boa casa, uma boa residência e poder proporcionar para seus filhos, esposa e você mesmo desfrutar de um momento de família, poder ter um bom lazer em umas casas dessa aqui, né? A nossa cidade tem muito isso aqui, avançou nesse investimento, e eu vou fazendo essa pequena reflexão e dizendo, não adianta muita coisa também, às vezes você até quer piaba, cachorro, aí tá vendo aí, ó, se fosse cachorro de pobre era, vem cá, vem vovô, vem, o daqui vou pegar o revólver. Então pessoal, é só uma pequena reflexão, a curiosidade da vida nos propõe a fazer uma reflexão e entender que o bom da vida é isso aqui, é você investir no seu próprio lazer, morar numa boa cidade, morar em um ambiente saudável, né?
Isso aí, ó, são as residências aqui, uma área residencial bem valorizada, né? Porque a pessoa vive num ambiente desse, tem paz, né? É isso aí. Então, é como dizia papai, o que faz pena no mundo aqui é a gente ir embora e deixar as casinhas, já a casinha da gente aí, né? Isso aí. Pois é, pessoal, aqui uma área residencial aqui muito valorizada aqui. Para quem pode viver isso, bom demais. Reflexão da vida. Enquanto a gente vê aí a narrativa de alguns políticos querendo limar a família, né? A gente tá vendo a narrativa aí, criação de narrativa de político, falando que família é discurso do passado. Isso é triste, a gente vê esse tipo de conversa. Quem é influenciador do poder de uma nação, se a coisa mais preciosa dessa vida aqui, nos olhos do humano e também nos olhos de Deus, é família. Sem família, que sentido faz viver? O homem e a mulher nasce, cria, vai para a escola, criancinha, se forma, vem a fase de jovem, né? Adolescente, namora, curte, mas tem a hora de criar sua família para viver isso aqui, ó. Aqui é família. Todos esses investimentos aqui é família. Aqui não tem negócio de conversa, não. Então, é o que a gente se apaixona por isso aí, né? Se não fosse família, jamais um homem ia investir num imóvel desse que não é barato, por conta de família. Aí a gente vê narrativa aí de políticos dizer que família é discurso do passado e família, o cristianismo, a fé cristã. Então é isso aí, ó. A gente fica maravilhado com o que Deus nos proporciona e Deus também fica alegre em ver o homem investir no seu lazer para proporcionar para suas famílias, para sua família, seus filhos, uma boa vida. Isso é do agrado de Deus. É uma reflexão, eu sou curiosos, né? Vivo de curiosidade. É isso aí. Vamos nessa, vamos cuidar da vida, cuidar, né? Vamos cuidar. Bora cuidar com a gesto, protesto, velho. Adianta, gesto aí, vamos adiantar. Que o povo quer sorrir, filho de Deus. Então, meus amigos, para a gente fechar o papo, a gente falar um pouco desse assunto, né? A prosperidade diante dos olhos de Deus não é só financeiramente. Quando que Deus permite prosperidade ao homem, já está incluindo a mulher. Prosperidade nos olhos de Deus, constituir família, ter paz, ter saúde, ter uma junção com o Criador. Isso é nos olhos de Deus. Prosperidade é isso. No olho do homem, prosperidade é riqueza financeira, mas a Bíblia diz que o homem próspero é esse que confia em Jesus de Nazaré, que obedece, que tem. Essa é a realidade, né? No olho do homem, prosperidade é isso aqui, status, que não é que Deus permite essa prosperidade. A gente analisa que isso viva com os pés no chão. Prosperar é um dom de Deus, mas no olho humano, prosperidade ela é riquezas materiais. A Bíblia diz que riqueza é dom. Às vezes o cara tem o dom de ganhar o dinheiro e investir e prospera financeiramente, mas olha que coisa linda o homem consegue fazer, né? Na vida, prosperamento financeiramente, isso é de Deus também, mas bote na sua cabeça, prosperidade mesmo dentro da visão do Criador é você ter esses detalhes que eu acabei de falar, paz, saúde, sua família em primeiro lugar, e em primeiro lugar, na verdade, Jesus de Nazaré, né? Ser o único suficiente. Aí depois vem você com suas famílias e aí Deus vai compensando aquilo que você merece. O fardo de cada um de nós, esse fardo é levado a nossos ombros de acordo com aquilo que nós merecemos. Então é isso aí. Mas Deus dá ao homem, vocês estão vendo aí, ó, cada coisa bacana que o homem pode prosperar, pode ter suas empresas, né? Isso é de Deus também. Tem pessoas aí que falam em Deus o tempo todo. É o Deus da sua vida, obedece um pouco, mas tudo que ganha joga fora, não prospera financeiramente. Então, o importante é você também ter sua crença, sua vida, mas você ser uma pessoa que não tenha vaidade, que economize cada centavo para você prosperar, né? Você ter sua prosperidade, beleza? É uma reflexão pra gente. Não adianta o homem trabalhador ganhar o dinheiro a ferro e fogo e não saber economizar os centavos no investimento certo. Essas são sabedoria, são o dom que o cara tem. É isso aí, são reflexão do dia. A gente do Coité Cultura aqui tem essas visões de passar essas mensagens aí. Muito bem, tá vendo aí, né? A prosperidade financeira e tem a prosperidade que você tem sua escolha de
e prosperar de uma forma diferenciada. Muito bem, Coité Cultura. Tudo isso aqui é prosperidade financeiramente, né? Prosperidade que ele correu atrás. Deus não vai mandar prontinho do céu. Você tem que economizar, correr atrás, né? Ter esses objetivos que Deus vai permitir. Mas você tem que trabalhar, negão. Não pode só esperar por Deus, não, que ele não é menino de recado. É isso aí, essa é a nossa visão, né? Do dia a dia. E ter consciência com tudo. Mas não se apega a bens materiais, porque aqui quem tudo tem, nada leva, e nada leva quem nada tem. Beleza? Vamos embora! Mas tem uma opção melhor de desistir. É isso aí, né, com o Marci Miranda, com o Padre Gesto Protesto, Neuza Santana Venâncio. O Padre Noélio chegou, foi, pai velho? Chegou com o Padre Noélio velho, lá da Gibóia de Retirolândia. Zacarias tá lá em Feira de Santana. Zacarias daí de Feira de Santana, Zacarias pro Coscobel é perto, viu? O Zacarias, rapaz, São Paulo tá indo pra frente. A situação que tá em São Paulo aí, né, Zacarias? O tá vindo atrás de você. Reportagem aí, ó. Só pensa em Vendaval e causando uma vítima fatal. Deus, só pensa em Deus, não tem outro. Eu não sei. Aí o vento derrubou derrubou aí, rapaz, um Chegou a prédio pensar nos seus do netos, carreteiro, né? né? Quantos netos? 5 Matéria da agora há pouco, viu? Vontade de voltar para casa era a única coisa que... A esposa, toda nervosa. Eles estão separados. O bicho pegou lá, viu? O vento derrubou, foi muita coisa lá. Todos separados. Então o baque é muito maior ainda. Quando caiu tudo, é impressionante. Esse homem nasceu de novo, ele podia ter corrido ao contrário. Se ele corre ao contrário, ele seria... Olha, Pois é, pessoal, e o vendaval aí em São Paulo, aí os meteorologistas tá dizendo que vai ter mais temporais. A Defesa Civil tá avisando o povo aí para se preparar. E não tem jeito, né? De Deus, da natureza. Deus não quer mal para nenhum, mas às vezes quem se encontrar no caminho da natureza aí é atropelado, porque ela não tem negócio de conversa não, né? Ela é grandiosa, né? E aí, infelizmente, a gente vem acompanhando aí os meteorologistas e o efeito é o ninho. É o ninho, ele está provocando essas coisas aí no sul e sudeste. E aí aconteceu essa tragédia hoje aí, ó. Esse casarão histórico aí, o vento derrubou, né, assim, Miranda? E é assim mesmo. E aí tá esse pobrezinho aí, o carreteiro chorando. Teve 3 vítimas fatais aí, pessoal. Então é assim, né, compadre velho? Bem material. A gente sabe que não é o importante naquela agonia ali, mas de todo jeito, ele perdeu a carreta dele, o ganha-pão. Não tá vivo, mas não é fácil também não, mas é assim mesmo, né? A gente sabe que não é fácil não. Não, Zacarias? Zacarias tá aí vendo a gente. Que é isso aí? Que é isso aí, menino? Rapaz, africano não é brincadeira não, né, rapaz? O bicho é estipulhento, né, menino? Ó. Já botou os meninos ali pra acompanhar. Aí a gente vê, né, rapaz, pessoas simples, alegrias, aí, tá vendo aí, ó? Aí, pisoinho aí, botando pra torar aí. O maior futebol da história. Miséria. Zé João, puro. Olha que bola. Que esporte é esse? A FIFA não tá vendo isso não. Momento de descontração aqui no Coité Cultura. Miséria. Argentina e Brasil.
A vantagem é boa aqui dentro, vai ser um momento, aceitou, botou o juiz, não viu a falta, e tá vendo a violência de contestado, pode ser um momento maior. Rocha aí. Bola. Futebol é assim, rapaz. Lugar difícil, negócio de graninha, né? Vai, Adel! Vamos, Sete Crack! Derruba, Titi! Ah, pro Titi é! Tá gordo do Sete Crack esse Titi! Vá, pode ir. Tá certo aí, pode ir. Tranquilo. Vai devagarzinho, não vai botar, filho, precisa. Vai de paz, vá. Tu tá rindo de quê, filho do embuzeiro, velho? Né? Daqui a pouquinho nós temos mais descontração aí, que nós não somos besta nem nada, né, filho? Daqui a pouquinho nós temos mais descontração aí. É isso aí, gente. Isso aqui incentiva o criador, o pequeno produtor. Ele sabe que pode trazer esses animais para aqui. E aqui, olha ele de novo aqui, olha o homem de novo aqui. Bom dia, compadre. Mais uma feira de animais, né? Com certeza. Tá juntinho, misturado aqui? Com certeza. Seus animais estão aqui, né? É isso aqui. Pronto. Essas baiaqueiras nossas aqui. Essas baiaqueiras de Ramsey. Pessoal, aí foi a Expo Coité, Expo Cabrino Ovino aí em Salgadar no final de semana. A gente registrou lá, né, com o Zelinho. Aí foi lá no último final de semana a Expo Cabrino Ovino, aí em Salgadar, grandiosa, 3 dias de evento, muitos animais bons, né, gente? A gente registrou lá uns momentos, e com apoio total da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité. A gente sabe que sem a prefeitura, né, Zelinho? Não acontece essa situação aí. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E o que a gente estamos aqui, Zelinho, é um pouco triste também com as notícias que rodam o mundo aí, né, Zelinho? Zelinho da Gangorra 2, Jaime Pereira. É notícia que toda hora chega, Zelinho, aqui, sobre o que está acontecendo aí, ó. O nosso correspondente, Jaime Pereira, mostrando agora direto da Cidade Alerta. Um vendaval em São Paulo causando morte, prejuízo. E a gente está com o mundo, com as informações que chegam de uma forma busca, mas é isso aí. 3 vítimas, fatal, e prejuízo para o próprio carreteiro aí, que caiu por cima da carreta aí, causou esse um casarão de antiguidade aí, né? Vendaval em São Paulo aí, com esse temporal que está chegando no sul do país, e não tem jeito. Vai chegando aí essas coisas terríveis, né? Aí o pobrezinho do caminhoneiro paga o preço, coitado. Mas a gente consegue dizer de novo. Importante que eu tá vivo, né? Eu nasci de novo, graças a Deus. E eu fiz a ele um pouquinho antes. É o fim do mundo, Ninho. O fim do mundo, meu amigo. Na hora que o senhor estava passando aqui, antes Vamos disso, chamar por Deus, meu amigo. O senhor chegou a ver alguma pessoa andando por aí, ó, que a ventania fez, a ventania. Do muro. Sinceramente não, porque está dentro do carro ainda, foi questão de segundo. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Uma notícia que está saindo nos telejornais. Aí nós estamos aqui na primeira mão, aqui no Coité Cultura, agradecendo aí com o padre Jaime Pereira, ele que mandou essas imagens aí, tiradas lá da TV, ele que filmou lá e nos enviou aqui. E os animais, como é que diz? A vida está assim, né? Pelo triste. Em todo lugar está o perigo constante. E aí a gente vê aí como é que está acontecendo aí. O vendaval faz isso. E a previsão do Brasil é de mais vendaval no sul aí. Segundo aqui, com o pai Jaime Pereira, Zelinho, está chegando por cá. E a notícia aqui que o pai Zelinho, eu vi agora há pouco, que o El Ninho está mudando na Bahia. Pode ter muito grande chuva na Bahia agora aí. Já houve uma mudança, né? Como eles falaram no início da previsão, que poderia haver mudança no adiantamento aí do El Ninho. Então já tem uma previsão de ter chuva na Bahia aí nesse circuito. Vamos adiantando aqui, bora!
Aí é futebol da FIFA. Vai, Ariel! Toma, sete crack! Derruba, Titi! Ah, pro Titi é! Tá gordo dos sete crack esse Titi! Lagi pagi ya juga. Se natureza nunca reclamou da gente, o corte do machado na flor. A nossa agricultura familiar de Coité está sendo bem amparada aí, né, para Zelinho? Inclusive aparece o Zelinho, velho. Zelinho aparece aí, fazendo parte aí dessa. Aí, o Zelinho aí, colhendo as frutas lá do sítio dele lá, sorrindo, né, Zelinho? É. Aí a agricultura familiar de Coité tem achado todo o apoio aí, e os Coscobios ficam felizes por isso, né? Reclamou da gente, o corte do machado na foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, queria meu país, queria. Se nessa terra tudo que se planta dá, queria meu país, queria. Os cães têm causado muito estrago, né? Rapaz, tá uma situação difícil, né, rapaz? Que os cães chegam nas propriedades acabando uns bichinhos, né? Umas coisas que hoje nós não comemos carne de cachorro, nós comemos a carne da criação. Então, esses homens da lei têm que violar uma lei aí para poder ver o que é que pode fazer para evitar esse problema de cachorro nas propriedades. Estava passando essa semana na região de Barroca, mataram parece que 8 cabeças de criação. Mas ficando tem que criar o maremano. Aí se botar ele na fazenda acaba. Mas é um custo alto, não é todo mundo que pode comprar. Mas é o jeito. É o jeito. Eu mesmo, depois dos 4 anos que eu tenho, morreu mais criação. Maremanto é uma criação de cachorro, né? Uma raça. É a raça de cachorro. Tá a dica aí, como é o nome da raça? Maremano. Com o Padre Adalto já tem lá no Poção, tem? Esse mesmo. Pronto. Adalto, Marcelo, Manelito aqui, Manelito aqui é Manelito. É Manelito aqui? É Manelito. Aí, ó. É isso aí, vocês que nos assistem, pessoal. Essa é essa é a realidade. Já tem uma luz no fundo do túnel que esses animais, a criação desses cachorros aí, que o criador acabou de falar, que aí pode resolver a situação. Vai ter que ser assim. Eu vou seguindo aqui. É a Expo, a primeira Expo de cabrinos e ovinos. Aqui tem um Coscobio aqui. Bom dia, homem. Bom dia. Você já tá aqui hora dessa? É uma terapia. Terapia. Aqui é um divertimento. Você que ia lá na região de Aroeira ou aqui? Meus pais. É, né? Boa sorte aí. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Pois é, pessoal, olha aí, ó. Que coisa linda, gente. Pessoal, se não fosse a matança dos cães na nossa região, o incentivo era outro. Porque essa matança dos cães aí tirou muita gente de produzir. Olha pra esses bodes velhos aqui. Ei, cada velho feio de água serena, olha. Que bodinho do furuco, esse bodinho. Mas é raça boa aqui, ó. Aqui é bode de carrasco, aqui é Coscobeu. Isso aqui dá pra você comprar uma caminhonete, uma 4x4. Coisa boa, viu, gente? É isso aí. Aqui agora nós estamos na parte da cabra de leite. Aqui, segundo as pessoas, se não for mentira, né, que tem uns cabas que metem os furuncos, diz que uma cabra de leite dessa aqui dá 8 litros de leite, 5 quilos. É por quilo, né, galera? É quilo, é no quilo. Aí vou chegando aqui, Xará tá ali também alimentando os febrentos aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos mostrando aqui a primeira Expo de cabrino e ovino aqui em Salgadalha.
Gente, é isso aí. E é isso aí, a luta é essa, a maioria aqui é pelo amor, a maioria das pessoas estão aqui pelo amor desse movimento, né? A gente mostrando pra vocês que é isso aí, né? Olha pra essa cabra de leite aqui, ó. Olha pra isso aqui. Como é que ela tá aqui, ó? Tá vendo vocês? Então a cabra dessa aqui, ela sustenta 2 famílias e 2 creches. Pode ter certeza, viu? E é um leite saudável. Vamos seguindo devagarzinho. É isso aí, pessoal. Hoje, durante todo o dia, já começa daqui a pouco ali o movimento lá no campo, lá para os animais que vai participar da disputa, do leite, da exposição lá dos animais. Vamos seguindo aqui. Muito animal, viu, Pedro? Apesar dos pesares, muitos animais. Aqui, apesar que ainda é bem cedo, mas os animais que vai participar, a maioria está todos aqui já, né? Vamos seguindo. É isso aí, gente. Nós temos sempre mostrado para vocês que nos assistem essas coisas boas, cultural da nossa região. Salgadalha, mais uma vez, mostrando para vocês aqui. Primeira Expo de Salgadalha aqui. E é isso aí. Ó, a gente está sempre mostrando. Querendo lembrar, gente, porque a gente tem que fazer justiça, né? O evento dessa magnitude tem que ter o apoio da prefeitura, né? A prefeitura aqui é o apoio total, gente, total. Toda essa estrutura é apoio da prefeitura, é a Secretaria de Agricultura, mas a boa fé aí da gestão a gente agradece. A gente agradece pela boa vontade aí. Que o prefeito Marcelo ajuda aí. Mais um Expo aqui, né, gente? Estão vendo a estrutura aí, pessoal? Essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente tem que falar, tem que ser justo, né? Porque se a gente não falar, é ingratidão. A gente chama de ingratidão aí. Beleza, pessoal? Muito bonito, tá aqui, Salgadalha tá de parabéns. E a gente agradece mesmo aí. Pessoal aí da Secretaria de Agricultura. Mas a gente sabe que sem o aval do prefeito não rola, né? Muito bem, gente. A gente vai acompanhando aqui e mostrando para vocês que nos assistem aí. Todo dia de hoje. Ah, certo. Aqui é a tola de cativeiro? Isso, a gente tem a melipônia, que é as abelhas sem ferrão, e a abelha com ferrão. Melipônia, não tem ferrão. Que é os mel de Mandaçaia, Uruçu, Arapuá e Jitaí. A gente está expondo aqui seu produto. Isso. Né? Aqui tem do mel, tem também o pole, que é o suplemento alimentar, né? Para quê? Para as abelhas? Não. As abelhas usam para alimento para elas, em período de estiagem, mas a gente usa como suplemento alimentar, né? Para o humano? O humano. Rapaz. Olha que novidade, tá vendo aí, pessoal? Potencializar uma vitamina, ganhar imunidade. Ganhar imunidade. Né? Isso. Você é da região? Nordestina. Nordestina? Muito bem, muito bem. Pois é, pessoal, as novidades aqui, ó. Gente. Pedra Vermelha. Aí, ó. São pessoas que fez curso. Produz no campo e traz para expor. Produz no campo e traz para expor. E aí vocês podem ver, gente, as novidades. É isso que a gente faz, né? Como o prefeito Marcelo fala. Evento, ele traz economia para o lugar, movimento. Aí, ó. Aqui tá vindo de Nordestina. Ele sai de lá para tentar ganhar a vida por cá. E é isso aí. Ô, Chimba, por que você não foi lá, Chimba? Negociar a cabra leiteira lá, a cabra que deu 6 quilos e 800 gramas de leite. Já. Foi 15 mil reais em prêmio aí, Chimba. Que assiste com a Intercultura, eu tô com o meu amigo. Aqui é o filho de Misael Ferreira. E vai falar, Marcelo, sobre a alegria hoje, a primeira Expo aqui em Salgadalha, de Expo de cabrinos e ovinos. A Expo Apis é um evento que a gente já tem 8 edições, né? Infelizmente era para ser mais edições, mas a gente aí 2 anos aí foi cefado pela pandemia e aí não realizamos, né? Como em todo o Brasil. Mas esse ano, além da primeira Expo Apis, estamos realizando também a 8ª edição da nossa feira de caprinos e ovinos. E cada ano vem aumentando e não seria contrário, né? Com o apoio dos amigos, dos sócios da APRES, né? do município, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, esse evento se tornou a grandiosidade que ele se tornou, né? Então, assim, eu tenho só a agradecer aos parceiros, a Coité Rural, a Plastisag, a Lumiar,
a Japão da Tsunami. Sem vocês, esse evento não aconteceria. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Meu coração pulsa forte quando eu chego nesse evento e vejo a quantidade de animal que anualmente ele vem crescendo, né? O ano passado nós tivemos 150 animais em pista, esses animais nós temos 200 animais, ou seja, 50 animais a mais. E mediante essa quantidade de animais que aí ano a ano vem crescendo, esse ano a gente decidiu fazer a primeira expo Apis. Ô Marcelo, sem contar que daqui sai os criadores mais felizes, né? A mistura de raça. Isso ajuda muito, né? Com relação à feira de animal e à Expo, nesse sentido. É isso. A gente hoje temos vários criadores, tantos locais aqui de Salgadaia, como do município de Coité, como da região de Cisaleira. Hoje nós temos criadores até de Juazeiro da Bahia, né? Então, assim, são pessoas que vêm nos prestigiar. E a gente vê que essas pessoas saem daqui com o sorriso aberto, né? Não só pela questão da pista de julgamento, da premiação, mas pela receptividade que nós damos a ele. A participação de estar no evento dessa... E a participação de estar no evento, hoje eu digo com 100% de certeza, um evento que cresceu e virou exposição. Só para a gente fechar o papo, Marcelo, a gente tem um problema sério no semiárido baiano com relação aos cães. Tem uma solução, me falaram de uma solução que já aparece aí, um cão que combate cão. É isso, é o pastor, é o cão da raça, pastor maremano, né? Eu tenho lá na minha roça, né? Fica lá com minhas ovelhas. É a solução, né, Marcelo? É a solução. Depois que eu comprei o cão, eu nunca mais sofri com ataque de cães. Infelizmente hoje, né? As políticas públicas voltadas para esse tipo de animais, vamos dizer, animais que tem vida errante, né, que não tem dono, ou às vezes até animais que tem dono, mas o dono não tem condições financeiras de sustentá-lo, né, e assim, que cria solto. Está exposto. Está exposto, e esses animais, não é culpa dos animais, porque eles atacam as ovelhas não é por brincadeira, eles atacam as ovelhas, alguns por instinto. É o instinto. Outros por fome. Né? E o cachorro maremano faz essa proteção no rebanho, é uma raça linda. Quem quiser mais aí saber sobre a raça, aí procura lá no Instagram, no Pecuária da Natura, que vai estar lá sobre a raça. Então assim, hoje em dia a gente tem esse viés. A gente sabe que é uma raça ainda com valor agregado um pouquinho alto, mas não tão quanto você perdeu o animal hoje de um valor genético agregado. Então assim, é o futuro da proteção do nosso rebanho. Valeu, Marcelo, obrigado aí. Então, meus amigos, acabamos de ouvir aí o nosso amigo Marcelo, né? E vamos mostrar aqui mais um segmento. Aqui a gente registrou o momento aqui da cabra leiteira. Pensa aí, pessoal, olha que coisa linda, né? Aí vai para a pista aí de tiração de leite, pesagem do leite. Coisa linda, gente. Isso aí é uma coisa inacreditável, né? Você vê uma cabra dessa, ela dá 5 quilos e pouco de leite, né? Nas duas, pela manhã e tarde, né? Eles ajuntam as duas tiradas de leite pela manhã e pela tarde, 2 vezes o dia. Aí disputa o campeonato aí. É campeonato que falha, né, filhinho? Pois é, pessoal, a gente tem registrado essas coisas aí, mostrando aí um pouquinho dessa coisa boa que acontece aqui na primeira Expo, aqui em Salgadaia, de cabrinos e ovinos. E isso, coisa interessante, né? A gente vê cabra hoje de leite ter essa importância na vida que é do nordestino aqui, do nosso semiárido. E mais do que nunca, isso é uma valorização muito grande para o pequeno e o grande produtor aí. E essas exposições aí de cabrinos e ovinos, essas feiras de animais, tem uma importância muito grande porque aí incentiva, vai classificando quem cria, o pequeno produto, né? Uma cabra dessa hoje aí vale seus 4, 5 mil reais, talvez mais, pela importância do leite, né? A genética do animal. Então vai, de tudo tem aqui na Expo, né? Vocês estão vendo aí o carrinho de boi do Coscobelzinho aí, ó. Os carneirinhos aí, lazer para as crianças que participam aí. Esse carrinho aí comeu tampado aí esses 3 dias, né?
Tem uns 2 carrinhos de boi desse aí na Expo, vem de fora aí. Quanto isso é importante, né? O adestrador aí, fala, ele para. É isso, gente. A gente tem mostrado isso para o nosso povo, é cultura, né? Salgadalha, mais uma vez, está de parabéns aí. E temos que agradecer aí o prefeito Marcelo, né? 100% aqui de apoio total na estrutura do evento, tudo por tudo, né? Tem outros patrocínios aí, mas 99% é o município. Vocês estão vendo aí como é que movimenta. Diversão para as crianças, é um ambiente bastante valorizado sobre isso. A visitação do público. Isso é bom demais, né? A gente do Coité Cultura tem sempre mostrado essas coisas. Vocês estão vendo aí agora, pessoal, aí, essa parte aí do desfile dos animais aí, a premiação, os primeiros colocados, 15 mil reais em prêmio, viu? 15 mil em premiação, isso é muito bom, beleza? Então a gente tem registrado essas coisas para vocês, a apresentação dos animais, aí na pista de apresentações, classificação com juiz, fiscal, para você ver que o animal desse aí não entra no parque e não sai sem uma guia, sem um fiscal. É uma coisa séria. Então vocês estão vendo aí, ó, que os animais lindos, né? Essa genética ela vai sendo classificada, o criador compra um, a outra compra outra fêmea ali, e o bom de tudo é a aprendizagem que o pequeno produtor aprende. Essas premiações aí, ó, é de importância, né, para quem cria, fica feliz, né, e vai incentivando. E hoje a gente fala de um problema sério que tem alastrado na nossa região, que é o cão, matando os cães que matam aí esses animais, né, cabrinos e ovinhos, que coisa linda, ó. E hoje estão criando aí o nome de um cachorro, eu esqueci o nome, e eles estão criando aí para defender esses burreguinhos aí. Aí, ó, tão felizes aí, os bichinhos. Na arena junto com os pais, dando cabriola. É isso aí, rapaz. É um incentivo muito bom. A gente fica satisfeito por isso, ver essa iniciativa. Beleza? Valeu, Coité Cultura. Aí a gente agradece demais aí o nosso... Dê um joinha aí, pessoal. Dê um joinha aí, nos ajude a gente continuar. Pelo menos isso. A gente não tem renda sobre... Olha para os bodinhos como tá aí, os carneirinhos, ó, dando os cabiola. Os pais tá aí, vocês já estão acostumados nesse ambiente, né? Muito bem, vamos embora, Coité Cultura. Ela sente saudade, ela me ligou e por telefone ela chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. Coité se prepara para viver noites de fé, união e celebração. Vem aí a Semana dos Evangélicos, um evento que já faz parte do calendário da cidade e reúne famílias, igrejas e toda a comunidade em momentos de adoração e comunhão. Durante o mês de setembro, Coité celebra a cultura evangélica, valorizando a fé, a música e a força de um povo que também ajuda a construir a nossa história. E já anota aí, nos dias 18 e 19 de setembro, a Praça do Mercado será palco de noites inesquecíveis. A programação completa vem em breve, mas uma coisa a gente já pode garantir: vai ser bonito, emocionante e preparado com muito carinho para você e a sua família. Setembro é um mês de fé, união e celebração. E você é o nosso convidado especial. Pai Jaime, eu levei minha porquinha parida para lá, Pai Jaime, mas deu confusão da gota serena. Eu querendo botar na exposição que minha porca dá leite, dando mamar uns bacurinhos, não ia dar uns 9 litros de leite, só que não aceitaram a disputa. Eu botei, bota 2 cabras aí, 2 junto com minha porca aí, para ver. Uma baiazinha aprumada. Foi uma confusão da peste. Jaime Pereira da Gota Serena, eu vi com uma conversa dessa, né, mas levei e disse que eu ia ganhar o torneio lá, né? E a mulher disse, vou levar, que eu vou ganhar o torneio lá com certeza, né? Eu vou levar. Ele não vai, não! Eu ia ganhar o torneio lá e não deu certo, viu, Jaime?
Porca pra Ele não vai, não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua mãe. É a sua filha da Água Serena. É, compadre, não deixaram não, compadre Jaime. Não deixaram e eu saí lá com minha porquinha sem futuro. A bichinha da Água Serena, viu, bebê? Africano, não é brincadeira, não. Ele tá com hemorroida. Muito bem, isso que é baba, mano. Vai, mergulha. Nada, levanta. Isso que é baba, do valor baba é assim. A ferro e fogo. Muito bem. Eita, Cusco meu, né? Sabe, cara, tá perto. Não sabe quem é. Boa! Boa! Misericórdia. Cadê o juiz? Não tem não, é. Foi nada. Ele se jogou. Vai, se jogou aí. Amizade não se compra, não se vende em prateleira. Não tem promoção de amigo no shopping, nem lá na feira. Um amigo é um presente de graça, mas faz a gente ser rico para a vida inteira. É justo quando um espinho perfura seu coração, que você se aperreia por um amigo, um irmão, um conhecido, um parente que sinta o que você sente e que lhe estenda uma mão. O mundo gira, tritura, feito um perverso moinho, cava buraco, põe pedra no meio do seu caminho. E nessa dura jornada tem muita pedra pesada que não se tira sozinho. Avalie só o peso da pedra da solidão, da derrota, da tristeza, da dor, da decepção, de tantas pedras que a gente vai enfrentar pela frente, quer você queira ou não. Não adianta desviar, deixando a pedra para trás. Se lembre que o mundo gira no movimento voraz e lhe obriga a voltar para dessa vez enfrentar o que lhe tirou a paz. É aí nesse momento confuso, fraco, cansado, que em vez de olhar para frente, a gente olha para o lado. E o medo se faz ausente por ter gente com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo que você precisa ouvir, sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, o rumo certo é seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança, lealdade. Cada um faz seu caminho, mas é raro alguém sozinho encontrar felicidade. Que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos e que você agradeça. E que a cada momento esse belo sentimento nasça, cresça
e permaneça. Que assim seja. Amém! Da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Volta pra meus braços, suplico chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante, escravo, que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo. Você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impede dormir. Por isso eu peço, repeço, regresso, venha com paixão. Ou serei o homem mais triste da terra, sem você aqui. Minha própria vida já não faz sentido. Sou um barco perdido no mar de tristeza, nem os beijos sei. Me dá-me teu corpo, dai os meus abraços. A luz do cansaço é ao vivo, pelo amor de Deus. Minha pobre vida já não faz sentido. Sou um barco perdido no mar de tristeza, tenho receio. Traga-me meu Calvin, para os meus abraços. A luz e o cansaço domina meus passos, pelo amor de Deus. Minha própria vida já não faz sentido. Sou um barco perdido no mar de tristeza, sem os beijos sei. Traga-me seu corpo para os meus abraços. A luz e o cansaço ilumina meus passos, pelo amor de Deus. Muito bem, Coité Cultura, que o Maloura chegou por cá. Estamos vendo aí todos vocês. Pessoal, a gente vamos descambar, né? Vamos descambar e a gente volta sexta-feira, se Deus quiser, com mais novidades para vocês. Valeu, compadre Jaime, pelo vídeo. Mais um correspondente aí virtual no nosso Coité Cultura. A gente agradece aí, né, compadre velho? E nós voltamos sexta-feira. Fica com Deus, povo bom. Fica com Deus, vamos refletir a vida. Quando penso na antiga Galileia, que um dia da história aparecer, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando. Era conhecido como Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos
Maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino. Este ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz pra salvar sofridos pecadores como ele e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Hoje em dia nós temos a alegria